Fala, galera vascaína, o bicho está começando a pegar pro lado do Vasco, né? O Bahia venceu, colocou mais ponta ali de diferença sobre o Vasco. Amanhã tem um jogo importantíssimo aí contra o Cuiabá. Eu vou atualizar a tabela aqui para o torcedor vascaíno, vamos analisar aí algumas partidas que vai acontecer hoje, importantíssima para o Vasco. Vai ter novidades aqui no canal, vamos trazer informações aí do Vascão atualizada, mas antes eu conto com a sua moral, você que está passando pela primeira vez, bora lá dar aquela força, se inscrever aqui no nosso canal para ajudar o nosso humilde trabalho continuar crescendo aqui no YouTube, valeu? Galera, sem mais enrolação, vou direto para a tabela aqui do Campeonato Brasileiro, né? Simulação de tabela aí do GE, como vocês estão vendo aqui do lado. Galera, ontem o Bahia venceu aí por 1-0 o time reserva do Fluminense, né? Que deu o maior sufoco ali no Bahia, né? Eu vi esse jogo, o Bahia foi totalmente pressionado, o Fluminense deu 2 bolas ali no travessão. Poderia sim sair com resultado ali, até de empate, até de vitória, mas o Bahia, né? O que importa é isso. Colocou a bola na casinha, né? Jogando muito mal, mas foi lá, venceu o jogo. Né? Agora, como diz aí os jornalistas, que o Vasco estava jogando um ótimo futebol, que era para o torcedor do Vasco ficar tranquilo que o Vasco não ia cair, né? Tá aí, o Bahia foi lá, fez 1-0, conseguiu colocar pontos de distância, né? Tá 6 pontos na frente do Vasco, então começou a complicar ali pro lado do Vasco, né? Hoje, galera, vou trazer a partida de hoje, né? As partidas de hoje aí do Campeonato Brasileiro, né? Tem Internacional e América de Minas. Provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo vai estar passando esses jogos aí, né? Também vai ter hoje aí Coritiba e Grêmio. Coritiba que fez um grande jogo aí, a última partida. E vai ter, olha, o jogo importante aí para o Vasco. Peraí, tem Corinthians e Atlético Paranaense. O jogo importante para o Vasco. Corinthians ali perdendo. O Corinthians está com 37 pontos, né? Como vocês estão vendo aí. Tem que segurar o Corinthians ali, o Atlético Paranaense. E tem, galera, o jogo mais importante para o torcedor do Vasco. Flamengo e Santos. Esse jogo, o torcedor vascaíno, com certeza vai ter que secar de tudo quanto é forma o Santos, né? Vamos secar o Santos, né? Então, o Flamengo ali, com certeza, tem que passar por cima aí às 8 horas da noite. Com certeza, quando você estiver assistindo esse vídeo, vai estar passando esse jogo que eu vou estar acompanhando também e secando ali o Santos. O Santos não pode vencer essa partida, né, galera? Então, o Vasco que tem aí o jogo, né, amanhã contra o Cuiabá fora de casa. O Cuiabá é um time chato, difícil. Vocês viram aí que venceram o Botafogo, né, por 1-0, né, um time que joga ali no contra-ataque e vai pegar o Vasco aí às 5 horas da tarde, um jogo importantíssimo para o Vasco. O Vasco está com 31 pontos, né? Precisa ali vencer de tudo quanto é jeito e torcer. Agora o Vasco não depende só dele, né? Tem que torcer ele por tropeço do Santos, né? Tem que torcer ele por tropeço do Goiás, que vai encarar o Red Bull Bragantino, né? Dentro de casa. Então o Vasco agora só não depende dele, né? Tá dependendo dos outros resultados para poder sair dessa situação aí do Campeonato Brasileiro. Galera, agora eu vou trazer o SBT Esportes, trazendo as últimas notícias do Vascão atualizada para você. A gente vai acompanhar aqui agora junto. Se você não deixou seu joinha, deixe seu joinha aí para dar aquela moral. Beleza, galera? Bora lá assistir o que o Lucas Pedrosa, né, no SBT Esportes falou ali desse jogo importantíssimo que o Vasco tem pela frente contra o Cuiabá. Bora lá, galera. O Vasco encara o Cuiabá amanhã, o time volta com o esquema original, Pedrosa. Não tem nem VT pra você hoje, porque o Vasco só joga amanhã. Não, porque o Verratti não joga, né? O Verratti tá fora dessa partida, foi expulso no último jogo, e aí tem uma dúvida entre o Sebastian e o Alex Teixeira. Eu já falei aqui, eu acho que o Sebastian, desde que chegou ao Vasco da Gama, ele não mostrou nada para ser titular do Vasco, para estar na frente do Alex, por exemplo. Eu também acho. Não que o Alex esteja numa fase maravilhosa, mas para o jogador, para jogar por uma bola, para fazer... Porque isso tem que ser levado em consideração. Como é que o Vasco do Ramon Dias foi formado? Em volta do Verratti, para jogar por uma bola, para dar para ele, seja no cruzamento ou seja numa finalização dele. Então eu acho que o Alex Teixeira é um finalizador melhor do que o Verratti. E isso também mostra, Fernanda, a deficiência da montagem desse elenco. O Vasco não tem um centroavante camisa 9 reserva. O Sebastião não é um centroavante camisa 9 reserva. O Alex Teixeira também não é. E isso tudo tem a ver com a montagem desse elenco, a montagem que foi feita pelo Paulo Sebastião Brax. Não é. Ninguém é. Tem um ano que o Sebastião não faz gol, Fernanda. Não, e assim, eu até falei outro dia aqui, não foi, Venê?
que eu não entendo a insistência da entrada do Sebastião, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu só tô aqui mesmo comendo minha pipoquinha e comentando, né? Mas eu não consigo entender, porque... Você lembra aquela confusão do Santos subir na bola? O que todo... A culpa é dele. Tomara que ele cale na sua boca, Fernanda. Mas até agora é isso aí mesmo. Sabe quem seria? Sem brincadeira. O Figueiredo, que tá jogando pro americano. Que tá no PAN. Mas é isso, né? Pra você ver, ele tanto não faz parte dos planos, e essa montagem foi feita de forma tão errada que o jogador que poderia ser da função foi liberado para a seleção. E às vezes nem o próprio torcedor do Vasco lembra que o Figueiredo é essa opção dentro da área, porque ele foi tão afastado da área. O Figueiredo já jogou, lembra? Ponta direita, lateral ponta direito, esquerda, volante, lateral direito. Agora, gente, coitado. diante dessa carência do Vasco, não seria uma boa você não jogar como centroavante? Mas e aí? Entende o que eu tô falando? Tu vai mudar o sistema todo. Então, aí você tem que mudar o sistema. Hoje em dia, você não ter aquele cara pra puxar uma marcação, por mesmo que seja um 9 moderno, como a gente vê o que é o Pedro, você tem que ter essa referência ali. O Vasco não... Acho que assim... Eu vi muita gente ontem falando nas redes sobre o Payet falso 9. Eu não gosto dessa ideia. Nem o Vasco não joga dessa forma, com uma posse de bola, uma aproximação. O Vasco não joga. O Vasco joga de forma efetiva, num jogo funcional, tentando buscar o cruzamento. Esse é o jogo do Vasco. E tem outro ponto, tá, Ramon Dias? Olha aqui, Ramon. Ramon, silêncio, o Pedrosa tá falando. Vamos conversar aqui, Ramon, rapidinho. O Paulo Henrique, ele tem sentido dores durante essa semana. Então, Meu Deus, vem o Robson Bambu aí, se segura, hein, torcedor. Por favor, Ramon, não coloca o Robson não, meu camarada. Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa não, Fernanda. Mas pensando em prol do Vasco, analisando o jogo, o Robson é um cara nulo na lateral direita. Ele é um cara que não tem condições de ser lateral direito do Vasco da Gama, porque tecnicamente ele não ajuda em absolutamente nada. E ele não é lateral, né? Ele não é lateral, então assim, não faz isso não, Ramon. Que seja o Pumita Rodrigues em uma fase, dá uma oportunidade pro Gabriel Dias, que está entre os relacionados. Por favor. Até Ramon. Pelo bem do Robson, né? Pelo bem do Robson, porque é uma exposição desnecessária, Vinícius. É uma exposição desnecessária. E tem um detalhe, o Cuiabá, vocês viram o jogo com o Botafogo, provavelmente a postura do Cuiabá vai ser bem diferente, porque ele vai estar jogando em casa, né? Aí ele vai sair bem mais pro jogo, vai usar bem o Davidson, mas ele é um time que tem uma defesa muito sólida. Sim. Então ter um Pumita nesse jogo é interessante. Pega um volante, fecha um volante ali do lado direito. Isso. Sei lá, não acho a melhor opção nunca, mas sei lá, bota 3 zagueiros. Mas, pô, o Pumita é uma opção ofensiva, sabe? Eu acho que você tendo 2 laterais de ofício, que no caso é o Gabriel Dias e o Pumita. Aí você improvisar um zagueiro que não vai bem... Eu prefiro botar o lateral de verdade. Acho que erra 3 vezes. Vocês sabem disso, eu não gosto dessa exigência de versatilidade. Você acaba até expondo o Robson. Não tem condição nenhuma, né? Vai colocar o Robson Bambu pra quê, né? Claro, o Pumita é horrível, mas não tem condição, né? Robson Bambu nem na posição dele joga direito. Imagine de lateral. Foi horrível no último jogo. Todos os jogos que ele tem entrado ali nessa posição, com certeza vai jogar 1000 jogos, vai ser horrível em todos. Não tem condição do Robson Bambu nem tá no elenco do Vasco. A verdade é essa, né? Bota lá aquele Puma Rodrigues, é ruim, mas pelo menos é da posição, né? Ou bota ali, né, o Gabriel Dias, que tá voltando de lesão, bota o Puma Rodrigues no primeiro tempo, no segundo tempo dá uma oportunidade pro Gabriel Dias ir voltando, né, galera? Então, o Vasco, o Ramon Dias, não pode vacilar, que é o jogo mais importante. Ele vai fazer cagada de colocar de novo Robson Bambu, um time cheio de zagueiro lá atrás de novo, como fez com o Goiás, que agora a vaca vai pro brejo, né? Se perder pro Cuiabá, eu acho muito difícil o Vasco conseguir se recuperar no campeonato, porque já tá ficando 6 pontos atrás do Bahia, né? Se o Santos ganha aí do Flamengo, já vai abrir 6 também. Muita gente vai começar a abrir pontos na frente e vai ficar muito complicado. Esse jogo, mais uma final pro Vasco, tem que ganhar do Cuiabá e ganhar do Botafogo para ganhar uma sobrevida no Campeonato Brasileiro. Fora isso, o Vasco vai cair mais um ano para a Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é a minha opinião, quero saber a opinião de vocês. Quem que você, torcedor vascaíno, acha aí que tem que escalar na lateral? Puma Rodrigues, Gabriel Dias, menos o Robson Bambu. Tenho certeza que você não vai deixar aqui comentário para colocar o Robson Bambu, que não tem condições nenhuma de atuar com a camisa do Vasco. Galera, agora eu vou falar aqui sobre as eleições do Vasco, que já está chegando, né? Já está muito perto aí, dia 11, né? Se eu não me engano, já é a eleição do Vasco. E já começou, né, as união a acontecer. Uma delas é Júlio Brandt e Pedrinho, né, que disseram ali no começo,
né, que não ia se unir, né, e agora já veio com o papinho, o Júlio Brandt soltou essa para o torcedor vascaíno, que a gente vai ver agora, né, ele acabou ali de anunciar sua candidatura, renunciar sua candidatura, retirou, né, e tá apoiando o Pedrinho. Galera, bora lá ver esse vídeo do Júlio Brandt aí. Fala Vascaíno, tudo bem? Vou começar essa minha fala aqui de hoje, parafraseando o presidente Antônio Soares Calçada, que dizia que o Vasco tem que estar acima da vaidade de todo mundo. E isso foi uma coisa que eu aprendi. E estou aqui exatamente por isso hoje. Estou aqui para abrir minha candidatura, para a candidatura do Pedrinho, porque entendo que nesse momento a gente precisa de fato de um só Vasco. A gente não pode permitir que o Vasco retroceda. A gente não pode permitir que tudo aquilo que levou o Vasco ao caos desses últimos anos volte ao clube. Então eu decidi colocar minha candidatura à disposição do Pedrinho, também pelo fato de que eu tenho para minha vida que gratidão não prescreve. Gratidão é para sempre. E o Pedrinho, nas últimas 2 eleições, colocou a sua imagem, colocou a sua reputação em favor da minha candidatura. Então também eu faço agora e retribuo da mesma forma. Quero agradecer a você que confiou em mim. Quero agradecer a todos aqueles da Um Só Vasco que me convidaram para o projeto, que me trouxeram para essa candidatura e que apoiaram e que trabalharam muito para que a gente colocasse à disposição do associado um projeto consistente e de mudança do nosso clube. Obrigado pelo carinho de todos aqueles que estiveram ao meu lado nos momentos difíceis e nas vitórias. A você que me apoiou sempre, eu peço que a gente siga junto e desejo ao Pedrinho, com todo carinho, sucesso e que ganhe essa eleição e que faça um mandato à altura do nosso desejo e à altura da sua história no Vasco. O Vasco retrocedeu nos últimos anos, né, devido à sua ajuda também, né, Júlio Brandt, que você participou, né, tava lá juntinho com os roxos, né, junto com o Salgado, e o Vasco está nessa situação devido à chapa, né, sua também, que apoiou tudo isso que está acontecendo dentro do Vasco, não foi oposição, né, e o Vasco está nessa situação devido a você também, né? Parabéns, Júlio Brandt, né? Tá saindo, tá deixando a candidatura, né? Porque ia perder mais uma vez, nunca vai ganhar como presidente do Vasco, né? Participou aí algumas vezes, só perdeu, então acho que ele cansou e agora, né? Já vem aí com um papo de ídolo ser presidente do Vasco, né? O falecido Roberto Dinamite, né? Que Deus o tenha, né? Que foi ali campeão da Copa do Brasil, mas depois foi um desastre total. Né, o Vasco caindo para a Série B, né, ficando por lá, então esse negócio de ídolo, ser presidente do Vasco, né, não dá muito certo. Só que tem alguns sócios que amam isso, né, quer ver lá, acho que o Pedrinho está aí liderando nas pesquisas, né, acho que provavelmente deve ganhar a eleição do Vasco, vamos ver que o bicho vai pegar, né, porque tem candidato forte aí, que é o Léo Venciano, que venceu a última eleição do Vasco, mas se o Pedrinho entrar vai continuar o mesmo, né, a gente vai ficar sem saber o que está nesse contrato da 777, né? Não tem projeto nenhum, não vi o Pedrinho apresentar projeto nenhum, né? E vai continuar a mesma coisa, a mesma dança de cadeiras que está dentro do nosso clube, né, galera? Eu acho que o Vasco não vai para frente se não ter uma grande mudança e de chegar lá um presidente que coloca, né, o dedo na cara, coloca tudo aí que está escondido nesse contrato para o torcedor vascaíno ver se está sendo depositado ou não dinheiro dessa empresa 71, que está sendo chamada lá fora e aqui no Brasil também, devido a não pagamentos a clubes, né, como São Paulo, que ainda não pagou vários clubes ainda do Brasil que contratou jogador, como o Corinthians. O Corinthians não viu nem um centavo ainda do Lucas Piton, São Paulo também não viu do Léo, né, muita coisa aí rolando em relação a essa empresa 777, mas tem gente que adora e vai votar no Pedrinho na eleição do Vasco para continuar a mesma bagunça e o Vasco continuar na merda, brigando para não cair todo ano, né? E se não ser rebaixado mais um ano no Campeonato Brasileiro. Tem torcedor que aplaude, né, e gosta de ver isso, tem sócio que adora ver o Vasco nessa situação, né, galera? Fazer o quê? Agora eu vou trazer aqui uma informação do mercado da bola para 2024 se o Vasco ficar na primeira divisão. É isso mesmo, tem um jogador livre aí que eu vou trazer aqui. Trata-se do atacante Douglas Costa, que está livre no mercado depois de rescindir o seu contrato com Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. O jogador agora busca um novo clube para a temporada de 2024 e tem clubes brasileiros de olho no atleta. São Paulo e Flamengo
está de olho na contratação do jogador. E o Vasco, caso fique na primeira divisão, também pode tentar trazer o jogador, fazer uma oferta para o jogador vestir a camisa dos Gigantes da Colina na temporada de 2024. Ele que pretende viajar para a Arábia Saudita para conhecer o país e aguardar a proposta por lá. Então, Douglas Costa, aí, o jogador que jogou no Grêmio, teve uma boa passagem aí, até pela seleção brasileira, pode pintar, pode voltar para o futebol brasileiro, mas como eu disse, ele vai viajar aí para a Arábia, pretende jogar no futebol árabe para ganhar muita grana, mas tem clubes brasileiros de olho e caso o Vasco fique na primeira divisão, eu queria saber sua opinião. Seria uma boa contratação para o Vasco? Douglas Costa vestir a camisa do Vasco seria uma boa para a temporada 2024? Quero saber a sua opinião, seu comentário aqui no nosso vídeo, beleza? Encerrando o vídeo de hoje, trouxe aí as últimas notícias do Vasco atualizada para você, torcedor vascaíno. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal Vascão, o Gigante do Rio. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo.